Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui. Agradecer quem está nos acompanhando também pelos meios sociais, pela Rádio Nova Onda, pelos meios sociais, né, Facebook e site da Câmara. Rádio Nova Onda acho que não está sendo transmitido hoje. Nós vamos ter aqui hoje a palestra Acolher para Acolher, Orientação Parental, em comemoração ao Dia do Orgulho Autista, na qual será abordado os seguintes temas: compreensão sobre o autismo, né, TEA, práticas baseadas em evidências científicas nas intervenções utilizadas no contexto educacional, relato de mãe atípica que diariamente luta por uma qualidade de vida adequada para seu filho com TEA. Eu queria convidar aqui para compor a mesa o vereador Alessandro Aparecido Pereira, o vereador Paulo Henrique Soares, o vereador Rubens Minoru Hayashi, a presidente do Conselho de Saúde, a dona Ângela, a professora psicopedagoga, formadora e escritora Karine Leite Rocha, a professora Rosimeire Oliveira Franco, neuropsicopedagoga, especialista em educação especial na deficiência visual, intelectual e autismo, a dona Paula Luzia Barbosa, representando as mães atípicas, doutora Thais Almeida Santos, cirurgiã dentista, doutora Luciana Castilho, cirurgiã dentista sedacionista, e a senhora Fernanda Serrano, representante do Comitê da Diversidade. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Para iniciar a nossa palestra, eu convido a doutora Thais e a doutora Luciana para que se posicione junto à tribuna, né, pois farão a utilização de mídias e lá se encontra o nosso notebook para poder fazer a transmissão. Boa noite a todos. Tá. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui, né, para mostrar esse trabalho que agora em junho completou um ano que nós estamos realizando esse atendimento aos pacientes com necessidades especiais na Santa Casa. Que o nosso tema, né, que a gente aborda é a saúde bucal é um direito de todos. Essa iniciativa, ela teve fruto em parceria entre o governo do Estado de São Paulo, por meio da DRS 11, de Presidente Prudente, juntamente com a Santa Casa, de Martinópolis, e a Prefeitura. E, né, nós unimos forças para garantir um atendimento odontológico, inclusivo e especializado, valorizando a saúde bucal de cada paciente especial. Essa é uma foto da nossa equipe, uma parte dela, né, composta pelos cirurgiões dentistas Dr. Bruno, Humberto, a Luciana, a Yara, que está representando a parte da equipe da enfermagem do Centro Cirúrgico da Santa Casa, e nós lá realizamos um atendimento com muito amor, cuidado e carinho para esses pacientes. O nosso trabalho, ele vai muito além da técnica, porque atender é amar, é respeitar e cuidar da saúde bucal. E cada consulta, nós trazemos promover bem-estar, tirar a dor do paciente, prevenir doenças bucais e também valorizar a saúde e o sorriso de uma forma integral. Passo agora a palavra para a Luciana, para ela explicar um pouquinho sobre a sedação. Eu gostaria de deixar, assim, mais claro possível e mais rápido também possível, né? Que existe um mito em relação à sedação consciente, porque antigamente, como a gente estava conversando com a Daiane, existiu lá, nossa, muitos anos atrás, sedação que não era tão segura, vamos dizer assim. Hoje, a sedação, ela é segura, muito segura, porque o importante não é assim, você apenas sedar o paciente, é você saber resgatar aquele paciente caso ele precise de você, né? Então, os nossos pacientes, todos os pacientes que não conseguem ser atendidos de maneira convencional no consultório odontológico, a gente está à disposição aqui
né, na Santa Casa atendendo a qualquer nível neurológico. Não são só os autistas, nem os TDAH, TOD, né, todos os outros, mas epilepsia, consequências de AVC, epiléptico, e assim afora, porque as pessoas ainda não conhecem o número de pessoas que necessitam de um tratamento sob sedação. A sedação, então, o que eu promovo para os pacientes com necessidades, né? Simplesmente é um sono mais profundo, tá? Então, aquele remedinho que o psiquiatra ou um clínico geral dá lá para minha avózinha, para o meu vozinho, dormir em casa, sem nenhum cuidado, sem nenhum monitoramento, eu não dou um comprimidinho, eu vou individualizar aquele paciente, eu vou estudar aquele paciente, planejar, e aí eu vou medicá-lo sob os meus cuidados na Santa Casa. Né? Então, a gente tem a equipe, a gente tem a enfermagem junto com a gente, e é seguro. Assim, tudo tem risco, né? Você vai atravessar uma rua, a gente escuta muito isso, tem risco. Você vai num dentista com uma pressão alta, você tem pressão alta. Aí você está no dentista, aquela atenção, ela é muito mais perigosa do que a sedação. A sedação, ela vai nos proteger de um mal súbito. Então, não se tem AVC com sedação, não se tem pico de glicemia, nem problemas de AVC mesmo, infarto, coisas assim, né? Então, a sedação, ela traz um conforto para qualquer paciente. E, no nosso caso, hoje, são os nossos pacientes com necessidades neurológicas, tá? Então, resumindo, é um soninho mais profundo, onde ele dorme, aí a doutora Thais, os outros doutores, de acordo com as agendas, faz o tratamento, e nós estamos querendo que venha com frequência, esse paciente venha, faça o tratamento, e daqui 2, 3 meses ele volte, para que ele não perca mais dente, porque realmente a gente está vendo que está tendo muita perca de dente, né? Então, outra coisa importante a se colocar é que Martinópolis abriu as portas, né, a Santa Casa com a administração e o provedor, e sob sedação só nós que estamos fazendo, não tem referência, o Estado não tem mais referência sob sedação. Então, Martinópolis está se tornando um ponto de algo que vai ser muito grande. No meu olhar e no meu coração, do coração da Thais, é o que a gente deseja, porque os pacientes especiais, né, eles necessitam de um olhar diferenciado, sim. Em todos os espaços onde eles entrarem, eles precisam, né? Então, não existe nenhum lugar que faça sob sedação pelo SUS. Martinópolis faz. Então, nós estamos muito felizes, é um trabalho de formiguinha, mas estamos construindo. Neste um ano, a gente superou, foram nos pedidos em um ano passado para que fosse assim, andado 31 pacientes de demanda de Ministério Público. Até hoje a gente atendeu 153. Então, a gente quintuplou, né? 5 vezes mais do que nos foi pedido, porque a gente gosta muito mesmo, mas gosta muito do que faz, tá bom? E eu agradeço muito o apoio de todos, né, Daiane, o apoio do município e dessa casa. Muito obrigada. Aí aqui a gente mostra para vocês, né, nos nossos atendimentos lá com os pacientes. Aí aqui é o centro cirúrgico, onde a gente contém a mesa, onde os pacientes são levados para lá para iniciar a sedação. A gente utiliza as faixas estabilizadoras para conter o paciente, para que ele não caia, porque a partir do momento que ele está sedado, ele fica mais sonolento. Então, é uma segurança para ele. Conseguimos também o abafador de ruídos, porque às vezes eles querem apenas dormir. Então, o barulho do motor, alguma coisa pode estar atrapalhando, então eles ficam mais confortáveis. Também a máscara de proteção ocular, por conta da luz, né, do refletor, para ficar mais
tranquilo para eles, e o nosso consultório, nosso compressor odontológico portátil, que ele tem a mesma função de um consultório odontológico, tanto em rede de saúde pública ou particular. E ele ajuda a gente a fazer tratamento como remoção de lesão cariosa, restaurações, extrações, né? E a gente, igual a doutora Lu falou, nós estamos tentando fazer um trabalho preventivo, né? Para a gente salvar os dentes das crianças, para ter uma saúde bucal mais eficaz. Porque está chegando muito, muito paciente que está tendo perca de dentes, teve paciente que perdeu muitos dentes, então assim, a gente está fazendo essa prevenção para ajudar eles também. Aí, como a Lu falou, a gente chegou a 153 atendimentos, né? Graças a Deus. E aí eu vou trazer para vocês um caso que chegou para nós hoje, lá no centro cirúrgico, de uma paciente de 36 anos, reside em Presidente Epitácio, e a queixa principal dela na ficha de anamnese era que ela não conseguia fazer, a mãe relata que não conseguia fazer a higiene bucal. Então estava com muito tártaro, né? E aí, olha para vocês verem o que chega para a gente. Então, assim, ela não deixa a mãe escovar, então tem que ser sobre sedação. Então, a boca com muito cálculo dentário, a gente teve que fazer a raspagem. Ela vai voltar para nós novamente, porque o tratamento não acabou e não vai acabar nem tão cedo. A gente vai fazer as consultas preventivas dela. Olha os inferiores também como estava. E é isso, a gente agradece a oportunidade. E a gente quer expandir esse nosso trabalho aí para conseguir ajudar a todos, dessa visão para todos os pacientes aí. Obrigada. Gostaria de passar a palavra agora à senhora Rosimeire Oliveira Franco, né, professora Rose. Se quiser falar também daí ou lá na tribuna, onde a senhora se sentir à vontade, tá? Pode, é só ligar o microfone aí. Então lá, slide lá, tá? Liguei. Boa noite a todos os presentes, boa noite a quem está nos assistindo. Em primeiro lugar, queria agradecer a Daiane pelo convite, né? E hoje vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre acolher para acolher, orientação parental e a criação de filhos autônomos, né? Estou aí na educação, especificamente no atendimento educacional especializado, há mais de uma década, trabalhando com as nossas crianças autistas, com as crianças deficientes, e venho trazer um pouquinho hoje para vocês desse trabalho. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva desses dois grandes mestres, Dr. Paulo Oliveira Lesso, que ele é neuropediatra, pediatra. Ele é mestre em neurociência e também doutor em distúrbio da comunicação. E também falar sobre a perspectiva do Dr. Lucelmo Lacerda, que é doutor e pós-doutor na área da educação e da educação especial. Então, a minha fala hoje vai ser embasada nesses dois grandes mestres. Queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção. Esse vídeo é curtinho, para a gente começar a nossa fala. Não vai passar? Não foi.
Não foi. Então, esse vídeo é sobre o hospital psiquiátrico. Então, nós temos aí... O termo autismo ele foi utilizado pela primeira vez no ano de 1908, pelo psiquiatra Bleuler, né? Esse vídeo ia contar um pouquinho dessa época. O Bleuler, ele elencava o autismo, a esquizofrenia. Então, essas pesquisas começaram a partir daí, e depois desse psiquiatra vieram outros grandes psiquiatras, né? E os estudos foram passando até chegarmos no dia de hoje aqui. O autismo ele não é uma moda, né, dos nossos tempos. Ele não é uma modinha, como muitas pessoas acham, que a mãe foi no médico e quer que o médico laude o filho dela. Não, não é. Vocês podem ver aí que desde 1908 já vem esse trabalho com os psiquiatras, né? E aí depois deles tantos outros. Nós temos aí no ano de 1956 a doutora psiquiatra Louise, me fugiu o nome dela agora. Ela teve uma filha nesse ano de 1956, onde mais para frente ela descobriu que a filha era autista, né? E como uma mãe, uma boa mãe, né, atípica, ela correu atrás, ela foi atrás para pesquisar, para procurar saber e entender mais sobre o autismo. E essa mãe, essa mulher guerreira, fez várias pesquisas, né, trouxe várias pesquisas importantes, e uma delas foi que a... Ai, gente, esqueci, espera aí. Uma delas foi que a importância do autismo, né? A importância dessa necessidade do autismo. Me desculpe o nervoso, primeira vez que estou falando aqui, tá? Mas vou, né? Isso. E ela foi uma das pioneiras que elencou o autismo à genética, né? Que o autismo é elencado à genética. Então, ela foi a pioneira nesse sentido. E aí vou falar um pouquinho aqui rapidinho também sobre a inclusão e as práticas de intervenções. Então, esse começo, essa introdução sobre os psiquiatras, sobre os estudos, ele é muito importante. Por quê? Porque é para a gente entender que não é de agora o autismo, né? Que ele já vem de muito tempo. Nós tivemos aí, aqui em Minas Gerais mesmo, nós tínhamos aí hospitais psiquiatras, né, que tratavam as crianças autistas deficientes como retardados, né, maltratavam demais. Tem até história que tiravam o cérebro das crianças, né? Então, tinha muita tortura. E, graças a Deus, com o passar do tempo, vem se mudando tudo isso, né? E a inclusão? O que seria a inclusão? A inclusão seria eu colocar meu filho, a criança, na escola e fazer a inclusão, né? Não. E aí eu vou contar para vocês o que ocorreu na nossa cidade de Martinópolis. Esse ano em Martinópolis nós tivemos um grande ganho na inclusão, porque nós tivemos aí debates nesta Câmara, né? Nesta casa, com o Legislativo e o Executivo. Talvez eles nem tenham a percepção do quão importante foi esse trabalho, né? Hoje estamos aí no atendimento educacional especializado, acho que convocados 5 ou 6, né? Profissionais, concursados, né? Somos concursados, e estamos aqui para trabalhar para a educação especial, né? O que os senhores vereadores, o que o senhor prefeito fez para a educação é a inclusão. Vocês realmente fizeram a inclusão. Trouxeram para... Deixa eu pegar uma água aqui.
trouxeram para nossas escolas o que realmente faltava e que ninguém teve esse pensamento antes, né? Hoje, as escolas, cada escola tem aí o seu professor de atendimento educacional especializado. Hoje estamos trabalhando, porque qual é a nossa função na sala de recurso? É auxiliar a escola, auxiliar o professor da sala de recurso, né? E quando se une-se legislativo e executivo, quando vem de lá de cima, é muito importante isso, porque a partir daí, os que estão embaixo reconhecem isso e vão caminhar juntos com vocês. Então, coisa que ninguém fez até hoje, né? Não tinha feito, não sei, por N motivos, e não vem ao caso, mas hoje, acho que todos nós, família, profissionais da educação, tenho um grande respeito por todos os vereadores, que eu assisti aqui tantas vezes, né, nessa casa, pedindo para que se fosse enviado o projeto para ser, né, vocês analisarem, vocês baterem o martelo. Então, foi muito importante. Primeiro passo da inclusão. Isso é inclusão. A inclusão é quando eu penso no outro, né, e eu trago isso para a minha realidade. Então, Martinópolis está de parabéns, e concordo com a fala, né, das duas anteriores. Martinópolis está evoluindo, né, e isso é importantíssimo. Importantíssimo. Parabéns ao senhor prefeito, aos senhores vereadores, parabéns a todos dessa casa por saber lidar com a inclusão, para aprender, né? Querer aprender e ir à frente. Porque no Martinópolis não tinha profissional da educação concursado, não tinha, da educação especial. Não tinha ninguém, era tudo processo seletivo, era um profissional que atendia várias escolas. Eu mesma trabalhei no ano de 2016 aqui, eu trabalhava em todas as escolas. E hoje não, hoje cada profissional está na sua escola, está fazendo o seu melhor, está dando o seu melhor. E isso foi devido a vocês que estão aí em cima e olharam para nós, né? Para nossas crianças, para as famílias. Então, a inclusão é isso, é eu olhar para o outro, sem querer nada em troca, eu olhar para o outro, tá? Práticas e intervenções. O que é o AE? Atendimento Educacional Especializado. Ele trabalha em conjunto com a escola, em conjunto com o professor, né? Lá no AE, nós temos 3 documentos muito importantes. O PEI, que é o Plano de Ensino Individual. Temos o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, e temos o PAEE, que é o Plano do Atendimento Educacional Especializado. Cada plano desse é muito importante, porque é a partir daí que nós vamos analisar, né, fazer estudos de caso de cada criança, analisar e colocar nesse plano. E aí entra as intervenções, as práticas de intervenções baseadas em evidências. Dos nossos grandes mestres aí. Qual a função da escola? Bem, a função da escola é escolarizar, né? A função do professor, o professor faz magistério, faz pedagogia, e a função deles são escolarizar, né? O professor lá na escola não está preparado para lidar com função executiva, né? Controle inibitório, rigidez cognitiva. O professor não está habilitado para isso. E costuma-se jogar tudo para a escola, para o professor, né? E não é assim. Essa é a função nossa, estar auxiliando esses profissionais na escola, dando apoio, amparo, fazendo adaptações para eles na escola. E o desenvolvimento e a autonomia dos pais, qual que é? Né? É estar junto da escola. É estar junto, ser companheiros, né? Ser amigos, companheiros, estar ali participando, questionando. PEI, plano de ensino individual. O PEI ele é feito pelo professor da sala de aula com a ajuda do professor do atendimento educacional especializado. Todos os pais ou qualquer pessoa que queira ver tem que estar lá presente. O pai que quiser ver, a mãe que quiser ver, está lá na escola. Para quê?
para ele saber o que vai ser trabalhado com aquela criança. A criança com deficiência nível 1, nível 2 e até o nível 3, dentro de cada especificidade do nível, né? Em 1980, se não me engano, nós tivemos aí práticas baseadas em evidências científicas direcionadas à medicina. E essas práticas foram tão boas que elas passaram para serviço social, psicologia, para a educação. E é a partir daí que a gente vai desenvolver o nosso plano de trabalho para trabalharmos com os nossos alunos, com as nossas crianças, na sala de aula. E aí, como que a gente faz esse plano? Quais são as intervenções? Eu trouxe aqui algumas, né? Intervenções baseadas em antecedentes, que quando a criança ela tem crise, antes dela ter a crise, a gente vai procurar saber qual foi o motivo. A gente vai anteceder com atividades de acordo com o nível daquela criança. Comunicação alternativa e aumentativa, que seria isso? Nós temos a comunicação alternativa e aumentativa de baixo custo, que nós confeccionamos, e a de alto custo, computador, tablet, né? Entre outros. Intervenção comportamental, cognitivo-comportamental, reforço diferencial, instrução direta, ensino por tentativas discretas, exercício e movimento, avaliação funcional do comportamento. São algumas das técnicas que a gente usa na sala de AEE. Com isso tudo é baseado em evidência científica, né? Porque eu não posso chegar no AEE e pegar e colocar a minha criança desenhando ou pintando sem ter um fundamento. Não posso fazer isso, né? Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E aqui tem umas imagens do que deve ser trabalhado na sala de AE. Temos aí a rotina diária. Toda criança autista, ela precisa de uma rotina. Toda criança autista, seja em casa, seja na escola, porque ela precisa se organizar. Ela precisa estar organizada. O que ela vai fazer de manhã, à tarde, à noite. Quando a criança autista, ela se organiza, a função dela, o trabalho dela fica organizado e diminui muito as crises, a ansiedade, né? Temos aí o treino de trabalho independente. O que seria isso? Vou organizar a minha criança, o meu aluno. Ele vai começar a atividade, ele faz a atividade e ele finda a atividade, né? Então, a gente coloca aí uma caixa do lado, coloca a atividade, ele sentado, ele só vai levantar dali quando ele terminar a atividade. E isso progressivamente, né? Todo o trabalho nosso ele é feito a longo prazo, nada de curto prazo, porque não, né? E aí vamos ensinando todo esse planejamento. Calendário adaptado, como que a gente trabalha? Dia, mês, ano, com calendário adaptado. Montamos o calendário adaptado, trabalhamos antecessor, sucessor, o dia, o mês, o ano. A criança vai lá, a criança coloca lá, a criança participa da atividade, a criança faz a atividade, ela monta a atividade e a gente só vai coordenando. Escola e família. Quando escola e família caminham juntas, a criança anda com mais segurança, sem julgamentos e com mais empatia. Então, aqui, nós temos aí, vou dar um exemplo, uma mãe que tem um filho, ela teve o laudo tardio, 6 anos, 6 anos a criança está na pré-escola. Tá, e a professora da pré-escola, que o professor é assim, ele tem os achismos, né, que são fundamentais, né, os achismos dos professores. Olha, mãe, leva o teu filho no médico, leva o teu filho no clínico, né, para tirar qualquer desencargo de consciência. A mãe leva, traz um laudo, né, e essa criança vai para o próximo ano, lá no ensino fundamental, primeiro ano. Muito bem. Chega lá, primeiro ano, alfabetização. E aí? Essa criança, ela passou do 0 ano de idade aos 6 anos de idade.
Ela não teve todo o processo que ela precisava para chegar lá no primeiro ano com os preditores da alfabetização. Então, aí, a professora tem que alfabetizar. Mas e aí? Né? Precisamos fazer todo esse trabalho, toda essa construção com as crianças. Por isso que nós não conseguimos fazer, nós na sala de aula, porque eu também sou professora, nós na sala de aula regular não conseguimos dar conta, e não dá conta. Porque ela perdeu, ela teve esse processo todinho, até chegar com 6, 7 anos, e não conseguiu. Não teve o que ela precisava. Não teve uma terapia, não teve psicólogo, não teve psicomotricista, não é? Então, o que nós precisamos fazer com a escola? Compreender, entender, ser parceiros da escola, ser parceiros dos professores nossos, né? Andar juntos com a escola é fundamental. E nós somos uma tríade, né? Família, escola e saúde. Não adianta a família trabalhar em casa, ajudar a escola e não ter a saúde junto, né? A saúde ela é fundamental. A criança ela precisa de um TO. Muitas vezes chega a criança com 6 anos lá na escola que ela não sabe se limpar, né? Ela não teve esse processo, a mãe não sabia, a mãe não ensinou, né? Ela não teve esse processo, ela não sabe se limpar, ela não sabe segurar numa colher. Porque quando nós temos um bebê típico, o bebê é natural. Ele está lá no colo da mamãe, ele vai amamentar, ele olha a mamãe fala, ele está ouvindo, ele está olhando, ele aprende assim. O bebê vai aprendendo, né, dessa forma. O bebê atípico, não. Então, são tantas conexões na cabeça do bebê atípico que ele não consegue, né, aprender. E por isso que é lento o processo da criança autista. Ele não, a mamãe fala e ele está no mundo dele. Ele é tão quietinho. Hoje nós tivemos até uma conversa ali. Meu filho, ele era tão quietinho. Nossa, ele era uma graça quando era pequenininho. Aí vai ver, vai descobrir o porquê que ele era quietinho. Então, ele não aprendeu nada, né, do que ele deveria ter aprendido. E isso chega lá para nós na escola. E a escola está sendo condenada por não conseguir fazer esse trabalho e não vai conseguir. Bom, resumindo, estamos aqui como professores de atendimento educacional especializado hoje. Vamos dar o melhor de nós, né? Estamos aí para dar o melhor de nós, para auxiliar e ajudar sempre essas mães que precisarem, né? E tudo na criança deve ser estimulado, né? E lá na sala de AE nós trabalhamos função cognitiva, atenção, linguagem, habilidades sensório-motoras, processamento visoespacial, função executiva, planejamento, flexibilidade, controle inibitório, memória de trabalho. Não somos reforço escolar. Tem muita gente que acha que a AE é reforço escolar, não é. Tá? Nós trabalhamos função executiva, função cognitiva, nós damos todo o amparo para que na sala de aula essa criança consiga ter uma educação, né? Que ele consiga aprender o conteúdo. Tá? Criança com TEA só aprendem, por exemplo, via exemplo e com exemplo. Tá? Isso vem em casa, de casa, escola, né? E quando você está lá na sua casa que você fala assim, nossa, mas aquela professora é chata, mas aquela escola é ruim, né? Às vezes a gente está nervoso e a gente fala. A criança com TEA está ouvindo. Ela vai chegar lá na escola e ela vai reproduzir tudo que você fez em casa, né? Então, é muito importante que em casa tenhamos uma fala e sermos cada vez mais unidos com a nossa escola. Né? Precisando do professor de atendimento educacional especializado está lá, busque ele, procure ele, vamos conversar, preciso falar com a professora, a atividade não está legal, professora, vamos conversar, o diálogo, né? Diálogo sempre. Aqui também não vai passar, né, Gabriel? Acho que não vai, né? É uma pena. Não está, mas tá bom.
Então, aqui, não crie um mundo para o seu filho, crie o seu filho para o mundo. Né? Falar isso de autismo é complicado, né? Uma utopia quase, né? Porém, se nós trabalharmos da forma correta, coerente, nas intervenções baseadas na ciência, que está trazendo muita novidade para a gente aí, né? A gente pode, sim. É um trabalho a longo prazo, né? Muito longo prazo. Terapia, a terapia ela tem que ser contínua. Né? A terapia de uma criança nível 1 de autismo, ela tem que ser no mínimo de 2 a 3 anos de idade. De 2 a 3 anos. E outras crianças vão precisar para a vida toda. Né? Então, queria deixar aqui uma pergunta, né? Mas que vocês levassem para a casa de vocês. Que nota, após essa minha fala, falando da educação aí, e falando um pouquinho desse processo todo, que nota você dá para a sua participação na vida escolar do seu filho? Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? Que nota nós damos para a participação nossa na vida escolar do nosso filho? Estamos lá, estamos conversando, né? Isso aqui é para vocês refletirem. E muito obrigada. Fiquei nervosa um pouquinho, me perdoe, mas muito obrigada. Rosimeire, agradeço a sua participação, assim como da doutora Thaís e da doutora Luciana. Para dar sequência, eu gostaria de convidar agora a professora Karine Leite Rocha para fazer sua exposição. Fico muito alto? Fico muito alto? Desço? Ah! Tecnologia. Tecnologia, sim. Tá bem a voz? Certinho? Oficialmente agora. Boa noite a todos. Meu nome é Karine Rocha, para quem não me conhece. No começo dá um nervosismo, né? Depois a gente se solta e começa a falar. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês entenderem o meu lugar de fala, tá? Porque às vezes eu mudo. Porque eu sou professora, psicopedagoga, formadora, escritora, sou do AEE, colega da Rose, e não na mesma escola, né? Mas do município. E às vezes também eu mudo minha fala porque eu sou mãe atípica, solo e nível hard da maternidade, atípica e solo. Mas vamos que vamos. Sou mulher negra, filha da periferia. Por que eu falo isso? Porque eu nasci em berço de ouro, não tive acesso às terapias, tudo é muito suado, tudo é, né? Não vou falar difícil, a gente tem que correr atrás um pouquinho mais, né? Mas estamos aí. Sou mãe do Nicolas Rocha, que está ali quietinho, olha que exemplo de menino. Está no celular, para quem não está vendo, ele está no celular, por isso que está um exemplo de menino. Ele está prestes a fazer 15 anos, ele é autista não verbal, nível 2, mas é falante, que tem uma diferença, tá, gente? Falante, a pessoa fala até papagaio fala, mas não se comunica. Ele não consegue me contar nada, o que aconteceu na escola, mas ele consegue repetir, falar, pedir coisas, né? Pedir, adora pedir coisas. Então, ele é falante, não verbal. E nível 2, porque tem algumas questões também, coordenação motora e outras questõezinhas aí. A Rose já explicou perfeitamente a questão do AE, né? Como educadora, não tenho muito a acrescentar, mas eu vou fazer um link entre a professora e a mãe, a Paula, que vai falar depois, que eu
sou as duas coisas, então eu vou meio que mesclar, porque tem umas falas que eu, como professora, se eu fosse só professora, parece que a gente não tem autoridade para falar porque não sabe como que a mãe se sente. Então, eu, além de professora, eu sou mãe. Então, eu posso falar dos dois lados aqui. Mas eu vou primeiro explicar o dia 18 de junho. Falo, ué, Karine, dia 2 de abril já não é a conscientização do autismo? Porque tem outro dia, né? Só que é diferente. O dia 2 de abril é a conscientização do autismo em geral, da sociedade e tal. O dia 18 de junho é orgulho autista. Não é orgulho do autista. A gente tem orgulho dele sempre. É orgulho autista. É a voz do autista falando. Eu tenho orgulho de ser assim. Ah, Karine, mas ser autista é muito ruim. Quem não é autista não pode falar. Só quem tem autoridade para falar é quem é autista. Tá? Então, essa data... Onde está passando? Na setinha? Na setinha. Que setinha? Rose. Achei. Obrigada. Só para você levantar. A data ela foi criada em 2005, tá? Pela Organização dos Autistas, no nível 1. Que era antes chamado de Asperger's, tá? Então, foi uma organização feita, foi uma data, né, criada por autistas. Então, não foi a mãe do autista que criou, não foi o autista, porque eles têm voz, né? Ah, Karine, não representa o nível 2, não representa o nível 3. Tá, relaxa, deixa eles se representarem. Quem tem voz, né? Eles fizeram isso. Daí pode vir a confusão, mas nível 1 é leve, nível 1 é fácil. Gente, autista é autista, tá? O nível 1, o nível 2 e o nível 3, o que diferencia é que o suporte é diferenciado, todos precisam de suporte. Só que é diferenciado. O nível 1 vai precisar de um suporte diferente do nível 2, diferente do nível 3, tá? E geralmente o nível 3, o suporte vem de comorbidades, não é só do autismo. O nível 3 tem várias outras questões agregadas ao autismo. Então, não, nível 1 é leve porque não é seu. Então, a partir do momento que é diagnosticado autista, ele é autista, a pessoa é autista. Então, tem sim alguma questão, algum suporte. Mas conversa, mas trabalha, casa, tem família sim. A qual custo? Como que conseguiu chegar até aí? Né? Como conseguiu estudar mascarando, fingindo ser quem não é, né? Então tem muito disso. O nível 1, eu me atrevo, tá, nesse lugar de fala, falar que o nível 1 é mais difícil a gente identificar algumas questões do que o nível 2 e o nível 3. O meu filho, ele não toma banho, ok, eu vou lá e dou banho. O nível 1, que nem ele está entendendo direito o que passa na cabeça dele, é muito abstrato, é muito complexo. Os níveis de suicídio é do nível 1. Gente, suicídio é aquele desespero, eu não sei o que fazer, vou me matar. Gente, isso é muito forte, isso é muito forte. E não acontece no nível 2, no nível 3, tá? E não é disputa de desgraça, tá? Eu não estou falando assim, o nível 1, a minha vida é mais difícil que eu tenho o nível 3. Gente, a vida de todo mundo é difícil. Do ser humano é difícil. Então, não vamos disputar quem tem a vida mais difícil. Vamos entender e vamos auxiliar no que a gente pode dentro de cada suporte. Então, o seu é nível 1, o meu nível 2, ganhou. Não, eu nem quero estar nessa competição. Eu dou o troféu para quem quiser. Eu nem queria estar nisso. Então, não, são suportes diferentes. Coloquem isso na cabeça. Quando falar, que é o nível mais leve, não, tirem isso. Tanto que foi alterado justamente por isso, porque não existe leve, moderado e severo. São diferentes os suportes, tá? O suporte que o nível 1 precisa, o nível 3 não vai precisar. E vice-versa, nível 2. E são seres humanos diferentes. Não existe um autismo, são vários autismos. O autismo do Nick é diferente do autismo do Iago, que é diferente do Arthur. Então, mas todos são nível 2. Teoricamente, num papel, num laudo. Mas são seres humanos totalmente diferentes entre si, com necessidades diferentes, enfim.
Então, essa data ela foi criada, né, para promover aceitação e respeito. Porque, é autista, já faz uma cara. Não deve fazer nada. Quantas e quantas pessoas formadas, doutoras, mestres, têm autismo. E a partir do momento que ela fala que é autista, a sociedade já fala, por isso que é esquisita. Que estranha. Porque uma esquisitice, que a sociedade acha que é esquisito, sobrepõe a inteligência, sobrepõe o conteúdo daquele ser humano. Então, a sociedade em si precisa parar de ver detalhes e começar a ver que são produtivos, eles são. E isso também nível 2 ou nível 3, se tiverem toda a formação, as terapias, o que for. Eu sempre falo, eu comento isso, se o poder público investir lá na raiz do autista, eles não vão gastar dinheiro com assistência social quando eles forem adultos, porque eles são produtivos. É um cérebro que pensa diferente, não está faltando nada. Então, eles podem produzir muito. E o poder público, né, o município, economizar com aquele negócio de assistencialismo a vida inteira. Eles vão trabalhar, vão voltar dinheiro, vão pagar impostos. Olha, isso é muito bom, né? Então, é a sociedade aceitar, respeitar e entender que o autismo, ele é funcional. Entende? Tem, sim, limitações, assim como qualquer ser humano, todos nós temos. A diferença é que nós... Eu não sei se eu vou falar nós neurotípicos, porque eu acho que eu sou, né, neurodivergente. Mas, assim, os neurotípicos, eles conseguem ir para o lado que eles sabem ir. Agora, os neurodivergentes, às vezes, não. Eles estão presos no que os outros querem que eles sejam. Então, é um peixe, eu falo, voa peixe, voa peixe. Não, ele sabe nadar, ele não sabe voar. Então, a gente tem que respeitar essa diferença. Né? E é para promover essa questão. Combater o capacitismo, começando pela família. A Rose pegou ali queria até pegar um ganchinho da palavra dela, que ela falou, chega na escola, né? Ficou sem tratamentos durante 6 anos, daí chega na escola, a escola, uau, tem que fazer mágica. Não tem que fazer mágica, né? E por que eu falo capacitismo? O que é o capacitismo? É o preconceito contra a pessoa com deficiência ou neurodivergente, né? Então, quando eu estou cometendo capacitismo, eu estou falando que aquela pessoa neurodivergente ou com deficiência não serve, sem conhecer, enfim, né? É o preconceito mesmo contra essa população. Então, quando eu chego na escola e a família fala, é a escola que tem que dar um jeito. Não é a escola que tem que dar um jeito. A escola vai escolarizar, como ela disse. Então, os pais precisam... Por que eu falo que os pais fazem capacitismo? Porque eles pegam um laudo e falam, ele pode fazer o que ele quiser porque ele é autista. Ele pode fazer o que ele quiser porque tem deficiência intelectual, etc, etc, etc. Não. O laudo é um documento para ajudar o indivíduo. Mas não é carta de liberação para ser o que ele quiser, fazer o que ele quer, não. Dentro da sociedade tem regras. E a gente vai ter que colocar essas regras. Daí chega na escola, ele não aceita nenhuma regra. Tá bom, vamos ver a rotina na família? Não tem uma regra em casa também. Então, fica bem difícil ele ter regras na escola. É lógico que vai ser um ambiente que ele vai odiar, porque tem regras, né? Então, tem que ter a regra. Tem que ter a regra. Seja lá qual for, a mais simples que seja. Eu não estou falando regras elaboradas, não. A mais simples que seja, precisa impor. Ele precisa saber que naquele momento ele vai fazer determinada coisa. Ele precisa saber que o brinquedinho dele não é no chão, é na estante. Enfim, a regra que for, mas ele precisa ter regras para chegar na escola de uma maneira mais tranquila e na sociedade de uma maneira mais tranquila também, tá? E a data também, né, ela fala do autismo como parte da diversidade humana. É um cérebro perfeito, eu sei que nada é perfeito, mas assim, é um cérebro funcional, só que ele funciona diferente, né? É um carro, o carro anda,
Qual é a função do carro? Levar a gente para lá e para cá. Ah, só que aonde é o freio, é o acelerador. Ah, então eu não presto esse carro. Não, é só você aprender os pedais diferentes. Então, é isso. O autismo funciona igualzinho o neurotípico. Mas tem as diferenças cerebrais, né, neurológicas. Eu poderia ficar falando termos técnicos, mas eu não gosto. Eu gosto de falar o que a gente entende. Então, é um cérebro que não falta nada, super funcional, só que ele precisa ser guiado para isso, para funcionar direitinho. Tá? E, quando eu falo da diversidade humana, é justamente a questão também dos níveis, né? Do 1, 2 e 3, mas eu queria chamar a atenção para o nível 1, por causa do orgulho autista. E queria chamar a atenção para vocês no caso Isabelle Baldin, não sei se todos tiveram conhecimento desse caso. É uma autista de 27 anos, né? Infelizmente, era uma autista de 27 anos, estudante de medicina que cometeu suicídio, né, porque sofria bullying, perseguições e buscou ajuda várias vezes na faculdade. Então, para vocês verem, é uma pessoa medicina, não é qualquer um que faz medicina, não. Né? Não é qualquer um que faz medicina. Ela estava sofrendo bullying, falou na gestão da faculdade, 15 meses procurando ajuda, não conseguiu e se suicidou. Tirou a vida. Foi a única solução que ela achou. Então, olha que complexo é isso, né? É muito difícil ter tanta dor e você não saber o que fazer com essa dor. Então, daí uma outra universitária deu a seguinte declaração, vou ler aqui rapidinho. Ela denunciou o que sofria. Ela buscou ajuda. Ela gritou e ninguém ouviu. E não é só ela. Existem alunos que literalmente escondem que são autistas porque preferem se privar de si mesmos a serem tratados como o ambiente da universidade nos trata. E aqui eu peço licença para mudar. O ambiente que a sociedade os trata. Então, ela buscou ajuda. É muito fofo. Cometeu suicídio. Vamos todos fazer uma homenagem para ela. Não, gente. Mas, enquanto ela estava viva, esquisitona, olha como ela se veste. A pessoa está mais preocupada nas manias e esquece o conteúdo. Estou no restaurante com meu filho, o Nick. Ele tem mania, mexer a mãozinha, quando está chegando a pizza, né? Faz assim com a mãozinha. Todo mundo olha. Agora, na mesa do lado, a família falando um monte de palavrão, tudo bem. As crianças todas se arrebentando lá, tudo bem. Agora, o meu filho mexer a mãozinha que é esquisito. Então, eu falo, será que é meu filho que precisa de tratamento social? Que sociedade é essa? Né? Então, tem questões que a gente tem que falar. É necessário eu ter esse olhar? O que é esquisito? Já que ela está se sentindo esquisita, deixa eu apoiar. Já que ninguém está apoiando, deixa eu chegar perto dela. Ver o que ela precisa, essa pessoa. Né? Então, principalmente, está sofrendo bullying, porque a gente fala de bullying na escola, a gente sofre bullying social, a vida toda. Então, no ambiente de trabalho, tem aquela pessoa meio estranha? Nossa, aquela pessoa é tão estranha. Parem e pensem. Será que ela é estranha? Ou ela não sabe como lidar? Ela precisa de ajuda para enturmar? Então, vamos tentar ser essa ponte, né, de ajuda para todos, para ficar uma sociedade mais diversificada e mais legal. O diferente é legal. Ser tudo igual é muito chato. Tá? Eu termino a minha fala assim. Tá? Espero que tenham gostado. Vou chamar a Paula. E agradeço a todos. Obrigado, Karine. Gostaria de chamar a Paula agora também para expor. Eu já preciso puxar, porque eu sou baixinha. Boa noite a todos. Eu me chamo Paula, eu sou a mãe do Arthur. O Arthur é um autista nível 2 de suporte, ele tem 7 anos. Eu vim aqui para expor a minha realidade em relação a tudo que a gente já viveu até hoje e o quanto é importante os pais se conscientizarem o fator terapia na vida do autista.
Meu filho, eu comecei a ver os primeiros sinais de autista dele muito cedo. Só que aí eu ia no médico, ele falava assim, ai, tá muito cedo ainda, não tem nada definido nessa idade. Passamos mais um ciclo, voltamos de novo, aí ele teve um desenvolvimento normal, né, até uma certa fase. Depois, com o falecimento do meu outro menino, ele aflorou o autismo. Ele sempre esteve lá, ele nunca não esteve lá. Só que a gente, às vezes, não dá atenção a coisas pequenas. E aí leva, o médico fala, não. Aí você deixa, você não vai no neuro, você fica esperando. E isso aí é uma bola de neve. Então, o meu alerta a todos os pais que ouvirem, o primeiro sinal que seu filho der, não pense. Não pense. Vá no pediatra e fala assim, eu quero uma consulta com o neuro. Porque a gente sabe da demora da consulta do neuro pelo SUS. A gente sabe. A gente vai ficar, quem não tem convênio e for pelo SUS, vai ter aquela demora. Então, vá atrás. Insista, peça, fale. Fale, não, eu quero levar. Se não der nada, eu tiro da cabeça. Mas se der, a gente já começa a tratar. Esse é o primeiro ponto das terapias. Porque ninguém chega na terapia sem o filho ser laudado. E todo filho só é laudado através de exames, através de médico, através de várias consultas. Então, todos os pais que me escutarem e tiverem alguma dúvida, o meu filho, ele não olha nos olhos quando eu chamo ele. Mas ele não tem 1 ano de idade. Mas isso é um sinal. Então, presta bastante atenção nos sinais. Eles estão lá. Você vai ver. Eles estão lá, só que demora. Aí o que acontece? O Arthur acabou, que a gente conseguiu laudar ele há 3 anos atrás, através de muita demora, porque eu tentei pelo SUS, não foi, tivemos outro caminho, conseguimos ir para outro caminho. Através do laudo, a gente começou a trabalhar o quê? Arthur precisa de terapia horas. Horas terapia. O Arthur começou com 6 horas de terapia. Eu vivia mais dentro das clínicas do que na minha casa, né? E aí a gente que é mãe sabe, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Você precisa abrir mão de alguma coisa, porque é seu filho. E aí eu deixei de ser uma pessoa que trabalhava funcionalmente e virei a mãe do Arthur. Eu sou uma mãe atípica. Eu me orgulho de ser uma mãe atípica. Eu me orgulho de levantar uma bandeira que muitas pessoas se calam. Eu não me calo. Eu não tenho vergonha do meu filho ter estereotipias. Eu levo ele no lugar, às vezes ele faz, igual a Karine falou, ele tem os trejeitinhos dele, as pessoas olham. Eu olho para a pessoa e falo, ele é autista. As pessoas se calam quando a gente tem voz, sabia? Quando a gente tem orgulho de ter um filho autista, as pessoas se calam, sabe? Então, a mãe atípica, ela tem que ter voz, ela tem que falar. Meu filho é autista, ele nasceu assim e eu aceito do jeito que ele é. E eu cuido do jeito que ele é. Isso aí foi só para falar sobre, sabe? A gente chegou nas terapias. Eu não conhecia nada sobre terapia, não conhecia terapeutas. E aí eu comecei a vivenciar o dia a dia das clínicas. Eu peguei muito amor pelos que eles fazem. Eu comecei a compreender que ali são 1 hora. Um terapeuta fica 1 hora com meu filho, eu fico 24. Às vezes menos, porque tem as aulas, tem as coisas. Mas se eu não continuar aquele trabalho ali na minha casa, meu filho não evolui. Meu filho não vai para frente. Porque elas me dão suporte e eu continuo. Então eu comecei a ir nas terapias, o meu filho fazia várias horas. Meu filho começou com fono, psicóloga, psicopedagoga, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Hoje, meu filho só tem psicólogo e fono. Eu passei muitas horas dentro da terapia, mas hoje meu filho só tem psicólogo e fono. O meu filho foi evoluindo e eu fui evoluindo com ele. Eu abracei as terapias em casa. Eu abracei a escola como terapia. Eu sou a mãe que vai na escola, que cobro, que quero ver o PEI, que quero ver como é que o meu filho anda. Aconteceu no começo do ano, meu filho não se adaptou na sala que ele estava. Vamos aumentar o remédio? Não. Tem alguma coisa errada? Eu quero saber o que tem de errado com o meu filho. Porque o remédio está certo. A dose que ele toma funciona nos outros lugares. Por que não funciona aqui? Muitos pais não, eles abaixam a cabeça, vão no médico, vão no neuro e falam assim, doutor, eu preciso de uma dose maior. Gente, não é certo você medicar seu filho a mais do que ele precisa. Sabe? Você vai estar acarretando muita coisa no organismo do seu filho sem necessidade. O certo é nem dar, né? Mas a gente aqui dá. É comum no nosso estado se dar remédio para autista. E a gente tem. E eu falei, não, vamos ver o que está acontecendo. Voltei, troquei de sala, mudei aquela rotina dele, tirei do ambiente que ele estava. E o meu filho voltou ao normal. Ele foi, está conseguindo ir para frente,
Tem. Nossos autistas têm limitação. Isso aí vai ser a vida inteira. Não existe você falar, olha, o meu filho hoje em dia é um doutor, autista, e ele não tem limitação. Não, ele tem. Ele tem. Às vezes ele consegue mascarar a limitação dele, sofrer calado e chorar no quarto. Mas ele sempre vai ter. Não crie seu filho para esconder. Crie seu filho para demonstrar quando ele estiver sentindo. É isso que eu falo para o meu todos os dias. Não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de falar, eu estou com dor. Eu estou triste, eu estou feliz. Você não precisa mascarar seus sentimentos para agradar ninguém. Você entendeu? E é isso que a gente queria, porque a sociedade quer que as pessoas caibam naquela caixinha ali, né? Vamos colocar todo mundo na mesma caixinha, está tudo certo. E o autista não cabe em caixinha. Ele se sufoca dentro de uma caixinha. É triste ver o nível 1 se suicidando, porque eles tentam caber no mundo que não é deles. Ah, mas então você pode justificar todas as birras do meu filho? Não, eu não posso. Eu não faço isso. O meu filho tem hora, tem limite e tem regras. Meu filho não chega na casa dos outros fazendo o que quer porque ele é autista. Não. Meu filho segue um quadro de rotina. Até é difícil quando sai dela, para a gente, sabe, quando tem, é muito difícil. Mas ele tem regra, sabe? Ele é uma criança com todos, tipo assim, a gente dá o que pode, dá o que não pode. Vou no mercado, vai fazer uma birra, todo mundo vai olhar. Ele vai fazer uma birra e todo mundo vai olhar. E ele vai aprender que ele não pode fazer uma birra e todo mundo fica olhando, porque uma hora ele vai aprender. Ele já fez 1, 2, 3, hoje em dia ele está parando, tá? Mas ele ainda faz. Mas é isso que eu falo. A terapia, casa, família, o município, sabe? Eu estou aqui cobrando um direito dos nossos autistas. Os nossos autistas precisam de pessoas como... O meu filho foi atendido por vocês, o Arthur. E maravilhoso o trabalho delas, excelente. O Arthur me dava muito trabalho, ele tem muito medo de maquininha. Não corta o cabelo, tá, gente? Eu que corto. Porque ele odeia o barulho da maquininha. Então, é isso, é contar com pessoas que estão aí para fazer as nossas professoras maravilhosas, porque a gente tem todo o suporte na escola hoje em dia, pelas professoras de AE, montam um excelente PEI, né? A comunidade em geral. Só que Martinópolis precisa de lugares para autista. Precisam que se abrace essa causa. A gente precisa aqui de um lugar que tenha acolhimento. Eu saio da minha casa, 5 horas da manhã, eu levo meu filho para Prudente fazer terapia lá. Eu posso pagar a terapia. A gente faz o esforço aqui, ali, lá. A gente tem a Daiane aqui, minha amiga. O dela está sem tratamento com 7 anos. Sabe? Não dá para ficar desse jeito. O nosso autista pequeno de hoje vai ser o autista grande de amanhã. Ele vai... Karine falou muito bem. Ele vai deixar de produzir. Ele vai ser um encostado pelo governo. Ele vai ficar procurando benefício o resto da vida. Por quê? Porque ele não teve apoio para subir. Ele não teve apoio para chegar onde ele poderia ter chegado. Você entendeu? A minha fala de mãe é que a gente precisa abrir os olhos para o autismo. Precisa. Quem não tem condição sofre muito. Vocês não imaginam o que é você ter um filho numa crise de chorar compulsivamente e você não saber o que você faz. Por quê? Porque o seu filho está ali e você não teve um suporte de uma terapeuta, de uma professora especializada, no momento de crise, para poder saber o que você faz. Eu abraço, eu seguro, eu solto, eu largo, sabe? Aí fala assim, terapia. Sim, terapia. Muita terapia, muita. Para a gente chegar na escola e elas conseguirem fazer o trabalho delas. Para a gente precisar ir no médico e eles conseguirem fazer o trabalho deles. Para a gente conseguir um dia colocar nosso filho para trabalhar num banco, de servente também, sabe? Mais feliz, mais realizado, porque alcançou o que queria alcançar. Não serviu de fazer o que os outros queriam que ele fizesse. A gente prepara os nossos autistas para eles decolar. Os outros falam assim, você vê o seu filho um dia sem você? Eu falei assim, eu vou a partir desse mundo. Eu tenho minha rede de apoio, que algumas pessoas que eu sei que eu posso contar se isso acontecer hoje, por exemplo, mas ele vai ser um adulto. E eu quero que ele seja como os meus outros meninos. Que ele estude, que ele trabalhe, que ele progrida. Sim, isso não depende muito de nível de suporte.
Depende muito do que você faz com o nível do suporte, né? Porque a gente tem autistas que estão estagnados no mesmo lugar e a gente tem autistas com deficiência intelectual que chegaram longe. Então, não é o nível que identifica o que a pessoa vai ser, e sim o que você faz com o nível do seu filho, né? Então, eu estou aqui para dar voz às mães, como eu, que se colocam no lugar que querem um filho na sociedade, que querem um filho funcional, que querem um filho trabalhando, que precisa de terapia, precisa que o filho vá às terapias, porque se a gente tivesse alguma outra coisa que melhorasse a condição dos autistas, a gente faria. A gente faria. É muito fácil a gente chegar na escola e o professor falar: seu filho está com um mau comportamento, volta no neuro e dá um medicamento a mais para ele. Dá uma dosinha a mais só, para ele chegar na escola mais calminho. Mas aí você não procura a causa do que está deixando ele mais agitado. Você só trata o problema. Você não dá uma solução para ele. Você vai lá e mascara. Isso aí vai ficar pior. Seu filho hoje tem 7, amanhã ele tem 14. Ele pode chegar na escola um dia e explodir, porque ele represou tudo que ele sentiu esse tempo todo. A gente não quer isso para os nossos filhos. Ninguém quer isso para os filhos deles aqui. A gente quer dignidade. A gente quer tratamento. A gente quer que os nossos filhos sejam tratados. Eu sou uma mãe que vou fora buscar o tratamento para o meu filho. Mas eu conheço muita mãe aqui que está desamparada porque o filho não tem isso. E não é uma nem duas, são várias. Você entendeu? E se tem um jeito, a gente tem que buscar um jeito desse negócio. O caminho existe. A gente tem que procurar andar nele. Você entendeu? E isso é o que eu queria falar para vocês sobre terapia, o que eu vivo, o que as pessoas que me conhecem sabem sobre terapia. E mais do que isso, a gente só vai conseguir o caminho certo para os nossos filhos se andar junto. Prefeitura, saúde, educação. Saúde e educação para autista não são separados. Não existe um autista que precise só da educação. Não existe um autista que precise só da saúde. Não é um problema só de um departamento, é dos dois. Porque a saúde, ela trata do medicamento. A educação, do comportamento. E se separar os dois, nenhum autista vai para frente. Boa noite. Paula, gostaria de agradecer a sua exposição. Até você comentou sobre a questão de supermercado, né? E eu tenho uma amiga, uma ex-cunhada minha e da minha esposa. Ela tem um filho autista também. E ela passou por uma situação, até ela comentou. Ela estava no mercado e a pessoa não percebeu que ela era a mãe, né, da criança. E a pessoa passou e falou: nossa, criança mal educada, será que a mãe dessa criança não dá educação para ela? Aí ela falou que antes ela sentiu no início até, né, diagnosticar, ter todo, né, o diagnóstico em si do que era. Ela tinha vergonha de ir com ele nos locais, e aí ela comentou que nesse ato ela tomou a iniciativa. Ela foi até a pessoa e falou assim: olha, ele é meu filho, ele é autista, tá? Eu dou bastante educação para ele. E aí a pessoa se tornou assim, uma pessoa com dó dela. E aí ela falou: eu não quero que você tenha dó de mim, eu só estou te explicando que ele é autista por conta do comportamento dele, que ele está em fase de evolução, uma criança. E é isso, né? A gente vê que a maioria das famílias aí passam por esses perrengues por conta da desinformação, porque não tem, né? A maior parte da população não tem uma informação da questão do comportamento, que tem uma forma, né, das pessoas tratarem, né, e cada um tem os seus níveis. Essa questão do mercado de trabalho, até tem a Ana Arce, né, que é a mãe do Arce, que acho que é conhecida aqui na cidade, né, ex-policial, que também é uma pessoa que luta muito pela questão do mercado de trabalho. Conversou comigo até num outro evento, uma outra oportunidade. Até falei para ela, né, se você conhece alguma lei em alguma outra cidade que a gente possa aplicar aqui, que de fato a gente consiga trazer, porque a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande. As empresas, né, por mais que sejam grandes, têm uma dificuldade em trazer os autistas para trabalhar dentro das empresas, ou seja, com outras deficiências, né? Até a doutora Luciana está comentando aqui na Itália, né? Eu até achei. Existe a pizzaria, chama Pizza Out. Vocês conhecem? Que diz que é uma pizzaria que todos os funcionários são autistas. Tem o filho autista, montou a pizzaria para
diferente do outro, mas joguem no YouTube que vocês vão ver. A Sim. primeira pizzaria da Europa que só contrata pessoas com autismo. E aqui no Brasil nós temos lei para isso também, mas acho que é de acordo com o número de funcionários da empresa. Mas muitas não cumprem com a determinação. A gente sabe que não cumpre, né? E a gente precisa, de fato, fazer uma análise em cima disso, né? São vários pontos. Até, né, a Karine falou a questão aí do autista, que ele, na verdade, ele leva muito ao pé da letra, né? Eu estava falando com a doutora Luciana aqui, né? Ah, essa comida tá uma droga. Né? E aí pronto, aí ensina que na escola que droga é algo ruim, é algo, né? Aí ele não vai querer comer porque a comida é uma droga, né? Então, assim, é por isso que é muito importante a questão do tratamento diagnóstico, né? E é isso que a Paula falou. Quando não tem as condições necessárias e não precisa ser fornecido isso através do poder público, né? Por isso que a gente tem lutado muito. Trouxemos aqui a Anjo Azul para fazer também a exposição. Uma luta da Daiane. Dai, mais uma vez, isso aqui está ocorrendo hoje, porque eu sei que é uma luta sua também. Né? Patrícia também estava aqui, também tem as lutas também, mãe de autista. Mas a Dai tem engajado muito aí. Desde que ela teve diagnóstico, ela sempre me procura e eu falo para ela, não desista, pode ter 2 pessoas aqui. Se a gente atingir 2 pessoas, 1, 5, 10, seja lá a quantidade que for, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que levar adiante, né? Continuar lutando para que um dia a causa, de fato, a gente consiga, né, chegar numa vitória aí de conseguir uma implantação de alguns centros, né? Agradecer a presença aqui, até vice-prefeito Marquinhos está aqui, o prefeito Soró também, Maju está aqui presente, o Samuel Franco, a Rose, esposa do vereador Alessandro. Então, é isso, eu falo que são união de forças que a gente consegue chegar em algum objetivo. E é isso, a gente tem que ir plantando hoje, né, esse trabalho de formiguinha aí para que a gente consiga, de fato, lá na frente. Né, eu falo que eu não gosto de iludir ninguém, eu sou contra aquela... Eu falo para mim que é a politicagem. Você chegar aqui, não, nós vamos lutar, nós vamos conseguir, vai acontecer amanhã. Não é assim que funciona. A gente sabe, quem está na luta e na causa aí, sabe que é um negócio que é longo, é desgastante, mas que a maioria das vezes as pessoas param pelo caminho, elas param de lutar, param de insistir. E é por isso que às vezes a gente não consegue chegar num resultado. Então, parabenizar todos vocês aí por essa insistência. Né? Vou abrir a palavra um pouquinho aqui para cada um que quiser também expor, que só peço para ir, né, que seja aí uns 3 minutinhos, aí, 3 a 5 minutos, por conta do horário só. Mas aí o vice-prefeito Marquinhos está querendo expor, pode se dirigir à tribuna. E depois também as pessoas daqui da mesa, se alguém mais quiser expor, tá, eu abro a palavra. Também não deixar de elogiar, né, o trabalho da Rose. A gente viu seu nervosismo, mas você se expressou muito bem, passou, né, todo o conteúdo que a gente precisava ali. Né? A doutora Luciana, a doutora Thaís, o trabalho que tem sido feito ali na Santa Casa, é isso, Martinópolis está sendo usado como exemplo mesmo. Sabe assim, crianças, né, autistas que estavam ali com problemas há anos odontológicos, não tinham como fazer um tratamento, porque de fato precisa ser feita essa sedação, né? E Martinópolis, graças a Deus, hoje tem esse tipo de trabalho que é fornecido, né? Graças à luta aí, poder executivo, legislativo, né? União de forças de pessoas que a gente conseguiu chegar a esse atendimento. Então, parabenizar vocês aí também, né? Por todo esse trabalho aí que vocês vêm desenvolvendo. Marquinhos, pode continuar. Primeiramente, boa noite. Em nome do presidente aqui da casa, queria estender aos demais vereadores aqui, né? O Alessandro, o Biscuit, acho que o Trombini estava aqui, mas precisou sair, mas enfim, ao público presente, as doutoras aqui também, as mães atípicas aqui, porque nós sabemos do trabalho que é feito. E eu queria falar, Gabriel, bem ser breve aqui, em relação à questão do projeto do Anjo Azul, que a Daiane, inclusive, fez esse processo todo aí. Nós tivemos, a Thaís até teve também lá com nós, né, Thaís, em Epitácio, e foi o professor Kleber lá que fez, né, Dai, uma palestra lá, e nós estamos, inclusive, dentro do cronograma deles, para trazer, ele, inclusive, também ele é pai atípico, tá? E a palestra dele lá tem uma dimensão, né, Thaís? Nós estávamos presentes lá. Em relação à questão do projeto Anjo Azul, obviamente, falando em nome do prefeito, queria agradecer que o Soró, que está aqui presente também, ele deu todo o apoio e essa abertura para implantar esse projeto Anjo Azul dentro de Martinópolis, tá? Então, assim, como você mesmo disse, não é uma coisa que nós podemos falar assim, vai ser implantado amanhã, porque requer todo um trabalho
E é assim, um trabalho meio minucioso para fazer tudo isso daí, tá? Mas o Tico, inclusive, que alguns eu acredito que conheçam aqui, que é o vereador, presidente da Casa do Legislativo em Epitácio, ele é fundador desse Anjo Azul. Não sei se alguém já ouviu falar desse projeto, tá? Ele esteve presente aqui, veio fazer uma Isso, ele exposição. veio também, ele é a esposa dele aqui. Tanto é que a esposa dele desistiu, acho, de ser professora, alguma coisa, para se dedicar 100% a isso, tá? E, obviamente, ele esteve aqui, falou do projeto, e nós depois estivemos em contato com ele, lá, fomos visitar lá, inclusive, o projeto, lá a casa, tá? Porque para nós montarmos isso daí, até a dona Elba, não sei se alguém conhece também, que ela é mãe atípica, ela já teve uma intenção lá atrás de querer montar uma associação aqui. E a Dai me procurou lá atrás, eu falei, Dai, dá para se montar, só que para montar uma associação, requer um processo bem complicado, não é assim do dia para a noite que se monta, tá? Aí nós estivemos em contato até com a doutora lá em Prudente, né, Dai? E ela explicou um pouquinho para nós como que funcionava, e a Dai teve esse conhecimento do Anjo Azul. Mas, para resumir, o Tico deixou as portas abertas para que esse projeto que é implantado lá, que é essa associação, ela traga aqui para Martinópolis. Martinópolis está dentro das cidades que já foram escolhidas, tá, para fazer esse projeto aqui, implantar. Vai ser tipo como uma filial, tá, mais ou menos dizendo, certo? E nós vamos estar em contato agora, até o Soró já pediu para que entre em contato com o Tico, para vir e ver qual que é a demanda disso tudo, que ele já deixou a carta aberta ali, tá, para falar assim, ó, o que precisar da prefeitura, do executivo, e acredito também que do legislativo, acredito que vão estar de portas abertas aí, porque todo esse projeto Anjo Azul, ele é custeado por emendas de deputado, emendas de vereadores, pelo executivo da cidade, até mesmo alguma ajuda particular eu acredito que esteja. Então nós vamos estar assim, interagindo mais em cima disso, que o prefeito pediu para que visse isso daí melhor e pautar isso, tá, gente? Para que implante isso dentro da cidade. Então, assim, viu, Paula, como você disse sobre a questão dessa inclusão dentro de uma sociedade, eu estou também hoje como presidente da Associação Comercial de Martinópolis. E nós tivemos, inclusive, em reunião com a Marcela, se eu não me engano, do Balão, para nós fazer, Gabriel, essa inclusão dentro das empresas, tá? Então, sim, é um projeto também que nós estamos iniciando para que amanhã isso daí venha se surtir efeito e poder dar oportunidade para essas crianças aí que não deixam de ser humano como nós, entendeu? Eu acredito que a Thaís até esteve lá falando em questão de atípico, eu não sei o grau que ele era, né? Do menino das medalhas, ele tem 112 medalhas de um negócio lá que eu não me lembro o que era, né, Thaís? Ele negócio de estrelas, de satélites, essas coisas que ele faz. Hã? Isso! Ele vai para fora agora. Ele é referência. Ele é referência, ele está indo para fora agora. Então, assim, nós vimos a capacidade que a criança autista ela tem para atingir dentro de uma sociedade, entendeu? Então, assim, é coisa que eu fiquei da palestra do Kleber, da capacidade da criança lá, enfim. Então, tudo isso são planejamentos que nós estamos trazendo para o município, tá? Para que seja implantado isso daí. Então, assim, em nome do Soró, eu queria agradecer aqui que ele deu carta branca aberta e carta branca para fazer, e o Legislativo aí também, eu acredito que está nos apoiando, tá bem? Muito obrigado, que Deus abençoe e uma boa noite aí. Obrigado, vice-prefeito Marquinhos. Marquinhos está conversando com a Thaís aqui, mas o nível, acho que, de ansiedade dele ali, ele fica apertando, né? Para poder controlar, mas é o que a gente estava conversando aqui. A maioria dos autistas, eles têm, acho que todos, né, tem um nível de superdotação, né, e é isso, que tem que ser bem trabalhado, né, para que possa ser implantado. E eu fico muito feliz de ver que
isso está começando a ocorrer, principalmente essa questão de introduzi-los eles no mercado de trabalho, porque é isso que precisa mesmo. A gente precisa de políticas públicas. A Câmara vai estar sempre aberta também para atuar nessas áreas aí. A gente precisa se unir para que, de fato, isso comece a acontecer. Quando a Anjosu veio aqui, né, fez a exposição e a gente fica naquele sentimento, né? É um sonho nosso aqui. E quando a gente vê que há a vontade também do Poder Executivo, então a gente, né, esse sonho começa a se tornar realidade e a gente começa, né, a ver uma luz no fim do túnel para que isso ocorra. Então é isso. A gente espera que, né, essa parceria aí dê certo mesmo, que a gente consiga. A gente sabe que não é do dia para a noite, mas que a gente aos poucos aí consiga fazer essa implantação no nosso município, que, né, é uma luta constante, né, e encabeçada aí hoje, né, principalmente pela Day aí, que está correndo atrás, está sempre, não quis fazer parte da mesa, mas eu acho que teria que estar aqui hoje também, porque, né, é uma guerreira que tem lutado aí, né, pela causa. Mais alguém gostaria de se manifestar? Não? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. É uma palestra, vai ficar gravada aí no Facebook da Câmara, né, no site da Câmara, para quem quiser, né, posteriormente estar assistindo. Compartilhem, né, enviem para as pessoas, que eu acho que é isso. É a gente passar a informação para quem precisa, né, para que o mundo, né, principalmente a gente tem que começar da nossa cidade, comecem a tratar os autistas como pessoas comuns, porque são pessoas comuns que têm as suas adversidades, né? O seu comportamento às vezes é um pouco diferente do que o outro, ou às vezes o nosso é diferente para eles, ou até melhor, né? Que é isso. A gente até, eu anotei aqui a questão eu estava falando da questão do nível, né? Eu acredito que o nível 1 sofre até mais o bullying, tudo por conta da questão da consciência dele ter um raciocínio ali do que realmente está acontecendo maior do que os outros níveis. Então, eu acredito que ele sofre muito mais com a pressão, né, da sociedade do que os outros níveis. Então, essa história de falar que o nível 1 é o nível leve, na cabeça deles não é o nível leve, é o mais complexo. Então, é isso, né? E a gente tem que ir desmitificando isso, passando para as pessoas, né, e através disso aqui, né, uma roda de conversa, palestras, que a gente possa, né, de fato, estar dando sequência e enviando isso para outras pessoas. Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe, que a gente possa mais vezes fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, tá bom? Obrigado, pessoal.